Boa noite, pessoal. Vou iniciar com o compartilhamento de tela da aula de hoje com vocês. Meu nome é Alessandra Totti, eu estou me especializando em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, e vou dar para vocês hoje uma aula sobre autocompaixão. Então, vamos iniciar. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Bom, então a gente vai esclarecer, né, o que é autocompaixão, como cultivar a gentileza consigo mesmo, e vamos fazer um exercício para a gente trazer consciência sobre essa forma de nos acolhermos, de lidarmos com as nossas dificuldades no dia a dia. Vamos começar então. Se você falasse com um amigo como fala consigo mesmo, né, como seria essa conversa? Vamos pensar um pouquinho quando um amigo chega para conversar com a gente. A gente costuma ser gentil ou a gente costuma ser cruel? Geralmente, quando alguém vem conversar com a gente, vamos pensar numa situação em que uma amiga que acabou um relacionamento vem conversar. Ela vai dizer que a pessoa com quem ela estava se relacionando, vamos supor que tenha terminado com ela, e ela conta isso pra gente, desesperada, porque ela achava que era o amor da vida dela. Bom, então, a gente vai responder como é isso, né? A gente pensa um pouquinho, a gente vai dizer, bom, para ser honesta, você tinha que passar por isso mesmo, porque você está velha, chata, feia, gorda, e você está tão carente e grudenta que as pessoas não te suportam. É assim que a gente vai lidar com a pessoa, a gente vai ser crítica, vai julgar e vai ser cruel com ela? Claro que não, né? A gente não faz isso quando vem um amigo procurar a gente. Mas geralmente é esse tipo de coisa que a gente fala pra gente, né? A gente, passando pelas situações, é assim que a gente faz, a gente se critica ao extremo. Mas para um amigo, a gente vai dizer, para essa pessoa que vem procurar nossa ajuda, a gente geralmente fala, eu sinto muito pelo que você está passando. Então, você deve estar muito chateada com tudo isso, e se você precisar de algum apoio, se você quiser conversar, a gente arruma espaço na nossa agenda para atender essa pessoa, para conversar com ela e dizer, eu estou aqui por você, se você precisar de qualquer tipo de auxílio, eu posso te ajudar. Então, a gente consegue, tratar com gentileza, com cuidado, nosso amigo, que vem procurar a gente com problema. Então, a gente consegue ser gentil com as pessoas. Então, a autocompaixão, ela é usar essa gentileza com a gente mesmo, Então, é ser gentil consigo mesmo nos momentos difíceis, como a gente seria com um amigo querido. E a definição de autocompaixão, pela Christine Neff, que é uma estudiosa bastante conhecida e estudou já a fundo a autocompaixão, a definição da autocompaixão é que ela é a capacidade de ser gentil consigo, mesmo nos momentos, consigo mesmo, nos momentos de dor, fracasso ou inadequação. E uma definição mais completa, ela envolve 3 elementos: a autobondade, a humildade compartilhada e o mindfulness, que é a atenção plena. Então, esses 3 elementos são os 3 pilares da autocompaixão. Então, a autobondade é ser gentil consigo mesmo, a humanidade compartilhada é reconhecer que todos sofrem, e o mindfulness é estar presente com compaixão e equilíbrio. E a gente vai ver cada um desses pilares um pouco com mais detalhes, Então, a autobondade é tratar-se como trataria um bom amigo, ser gentil e compreensivo conosco mesmo quando sofremos, falhamos ou nos sentimos inadequados, em vez de ignorar nossa dor ou nos flagelar com autocrítica. Então, a gente vai nos tratar com gentileza, vai ser compreensivo, e vai deixar a autocrítica e o flagelo de lado. Então, é sermos acolhedores e solidários, quando somos confrontados com a imperfeição da vida, ao invés de ser frio ou severo. Então, a gente vai nos acolher, nos tratar com gentileza, vai evitar ser autocrítico e severo. E esse apoio interior que a gente vai dando para a gente mesmo, ele nos permite sentir segurança e nos coloca em um estado de espírito melhor, vai fazer com que a gente fique numa situação mais confortável, mais acolhedora, mais satisfatória para a gente conseguir lidar com os desafios ou fazer as mudanças necessárias em nossas vidas. Então, a autobondade, tratar a gente como trataria um amigo, vai trazer isso, vai trazer facilidade, vai facilitar com que a gente faça as mudanças necessárias nesses momentos de dificuldade. O outro pilar é a humanidade compartilhada, é entender que o sofrimento ele é parte da vida humana.
Então, quando lutamos ou cometemos erros, muitas vezes, a gente tem a sensação irracional, né, uma sensação falsa de que estamos isolados, né, mas é uma sensação generalizada de isolamento, como se a gente fosse a única pessoa do mundo passando por essa experiência dolorosa. Mas, na verdade, não é assim, né? Então, todo mundo sofre, né, todo mundo passa por situações difíceis, claro que não da mesma forma e na mesma intensidade, mas todo mundo passa, né, e é próprio do ser humano, né, ser vulnerável, ser falho e ser imperfeito. Então, quando somos autocompassivos, nós reconhecemos que nosso sofrimento nos conecta ao invés de nos separar dos outros. Então, essa humanidade compartilhada é a gente entender isso. O sofrimento faz parte e que a gente, como os outros também passam por isso, isso faz com que a gente se sinta conectado com outras pessoas e não isolados. E o terceiro pilar, né, da autocompaixão é o mindfulness, né, é estar presente com consciência e sem julgamento. Então, a autocompaixão, ela requer, né, essa abordagem equilibrada e consciente em relação ao nosso sofrimento, para que a gente nem reprima esse sofrimento e nem exagere, né, na intensidade e tamanho desse sofrimento, né, tratar a gente, né, como a gente trataria um amigo, né, isso significa, né, sair da nossa maneira habitual de ver as coisas, colocando a nossa própria situação a perspectiva melhor, né, porque é isso que a gente faz com um amigo, não é? A gente traz ele para a realidade, a gente conforta, a gente acolhe, né, e a gente faz com que ele veja uma perspectiva melhor da situação, então é a gente fazer isso com a gente também. Então, a atenção plena, né, o mindfulness, ele nos permite encarar a nossa dor com a aceitação da realidade, né, e a realidade do momento presente. E ela nos impede de nos identificarmos demais com pensamentos e sentimentos difíceis para que não sejamos levados à reatividade negativa. Então, é prestar atenção de forma intencional no momento presente com gentileza. Então, a gente vai trazer gentileza para a nossa dor, gentileza para nós mesmos, para a gente conseguir lidar com esse momento, né, e encarar ele como ele é. Então, uma outra forma também de descrever, né, esses três elementos essenciais da autocompaixão, né, integrar esses três, né, quer dizer que a autocompaixão é presença amorosa conectada, né, então eu tô presente, a atenção plena me traz isso, mindfulness, trato com gentileza, né, que é essa presença amorosa e conectada, né, que é uma humanidade compartilhada. Então, quando estamos no estado mental de presença amorosa conectada, nossa relação com nós mesmos, com os outros e com o mundo é transformada. E quando a gente se trata com autocompaixão, a gente consegue mudar, né, o nosso cérebro e o nosso corpo, porque a autocompaixão, ela vai ativar o sistema de segurança que a gente tem do nosso cérebro, né? Então, quando a gente se critica, né, quando a gente não é gentil, quando a gente se agride de alguma forma, com palavras, com pensamentos, né, então a gente ativa o sistema de estresse. A gente vai entrar naquele sistema em que os neurotransmissores cortisol e adrenalina vão estar em concentrações do nosso organismo que vão nos levar no estado de alerta, naquele estado em que altera a nossa pressão arterial, que vai fazer com que todos os nossos sentidos se preparem para lutar e fugir. Né? Então, a gente está num momento de estresse, a gente altera a pressão arterial, a gente vai alterar nosso fluxo sanguíneo, a gente vai ter alteração de humor, irritabilidade, dor de cabeça. Então, a gente vai estar naquele momento em que a gente está no sistema luta e fuga. Estou preparada para qualquer briga. Eu estou preparada, eu estou, né, num sistema de estresse em que eu posso agredir as pessoas. Ao contrário de quando a gente se trata com autocompaixão, a gente sai do sistema de estresse para a gente ir para o sistema de segurança. Então, nesse sistema de segurança, é liberado ocitocina e serotonina. Então, esses hormônios, né, eles estão ligados à redução de ansiedade e do estresse. Né? Então, eles vão levar a melhoria do humor, a promoção de sentimentos de confiança, de empatia. A serotonina, ela está ligada à felicidade, então ela vai desempenhar um papel bastante importante nas funções do corpo, como a regulação do humor, o sono, as funções cognitivas. Então, esse sistema de segurança vai desacelerar a gente, vai dar condições para que a gente enxergue o problema do tamanho que ele é, de que a gente enxergue saídas para esse problema e consiga, né, resolver as situações de uma forma melhor. E os benefícios, né, já comprovados por muitos estudos, né,
de ser autocompassivo, né, de se tratar com gentileza, com autocompaixão, é que as pessoas que são autocompassivas, elas têm mais autoestima estável, né, então elas são mais resilientes, elas dormem melhor e cuidam mais da saúde, elas lidam melhor com o fracasso, e elas têm menos situações, sentem menos, né, ansiedade, depressão, estresse, são menos autocríticas, são menos perfeccionistas, então elas conseguem estar equilibradas a maior parte do tempo, olhar para as situações e perceber que elas têm elementos para conseguir resolver aquela situação. E se deu tudo errado, está tudo bem. Né? Se está com algum problema muito sério, está tudo bem. Ela tem condição de resolver, todo mundo passa por isso, e ela não está totalmente isolada naquele sistema, naquela situação. Outras pessoas também passam por isso e conseguem resolver, e ela também vai conseguir resolver. Né? Então, para a gente conseguir sentir um pouquinho o que é isso, né, vamos fazer um exercício de pausa autocompassiva. Né? Então, a gente vai, nesse momento, né, vocês procurem uma posição confortável, né, vamos experimentar um pouquinho o que, que é isso, né, o que é ser autocompassivo, né. Vocês procurem um local confortável, se sentem, né, à vontade, confortavelmente, né, então, fechem os olhos, respirem um pouco, né, tragam atenção para esse momento, vão respirando, vão sentindo como está a respiração, vão percebendo como está o corpo, tragam atenção para a sua respiração, o ar entrando e saindo das narinas, né, percebam como estão os seus pés, as suas pernas, vão trazendo consciência, né, com relação ao corpo de vocês, como está o local onde vocês estão sentados, né, vão percebendo a respiração. O ar entra e sai tranquilamente das narinas, sem forçar a respiração, só trago atenção para a respiração para trazer essa conexão com o momento presente. Né, e nesse momento, né, vocês pensem no momento difícil que vocês estão passando, né, reconheçam esse momento difícil ou desconfortável que estão vivendo, né, pensem numa briga com alguém, no descontentamento, no desentendimento com alguém próximo, né, ou no desentendimento de trabalho, ou alguma dificuldade financeira também pode ser. Né, e pensem nesse momento, que é a dificuldade que vocês estão passando, qual é a dificuldade, tragam consciência para essa dificuldade, tragam ela para o pensamento de vocês, como que está acontecendo aí dentro como vocês estão lidando com isso. Né, vão trazendo consciência para essa experiência. Vão respirando e vão observando. Observem os pensamentos que chegam, observem o que vocês vão sentindo, e deixe os pensamentos passarem. É como se eles estivessem passando na tela de uma televisão e vocês estão ali só assistindo. Aí pensem nesse momento e reconheçam a dor de vocês. Pensem, esse é um momento difícil. Esse é um momento repitam internamente, né, em silêncio para vocês, né, esse é um momento de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Vão repetindo, vão olhando para essa situação e vão repetindo. Esse é um momento difícil, esse é um momento de sofrimento, e o sofrimento faz parte da vida. Que eu possa ser gentil comigo neste momento. Reconheça a humanidade, o sofrimento faz parte da vida. E vão sendo gentil com vocês. Que eu possa ser gentil comigo neste momento. Vão repetindo silenciosamente. Esse é um momento de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Que eu possa ser gentil neste momento comigo mesmo. Vão respirando. Permita-se sentir acolhido e apoiado por vocês. E vão repetindo. Que eu possa ser gentil comigo neste momento. Permita-se sentir o acolhimento e o apoio, como se vocês estivessem no abraço reconfortante de um amigo querido que acolhe. E diante dessa situação, vocês vão repetindo. Esse é um momento de sofrimento,
o sofrimento faz parte da vida, e que eu possa ser gentil comigo neste momento. E vão sentindo esse acolhimento. Vão percebendo a respiração. E respirem fundo novamente. E então, com este pensamento, né, que eu possa ser gentil comigo neste momento, diante dessa situação difícil, vão voltando, vão abrindo os olhos, respirem novamente, sintam o local onde vocês estão, percebam o ambiente, e vão voltando. E percebam que essa situação difícil é como se houvesse uma luz no fim do túnel, e vocês já foram acolhidos por vocês mesmos. Então, vocês já têm elementos, aí vocês já conseguem se acalmar, conseguem perceber que estão acolhidos, o organismo, né, fica mais tranquilo, né, uma sensação de bem-estar pode tomar conta de vocês nesse momento. E se vocês quiserem, vocês podem ir lá na comunidade, né, e compartilhar como vocês se sentiram com esse exercício. É um exercício simples, mas que traz consciência, que mesmo nas dificuldades, as dificuldades todos passam, e a gente pode se acolher nesses momentos. Aí, para vocês refletirem, né, fica aí uma pergunta: como seria a nossa vida se respondêssemos ao sofrimento interno com gentileza ao invés de autocrítica? Então, como que fica a nossa vida se a gente consegue se acolher, se a gente consegue ser gentil, ao invés de sermos críticos e ficar sendo cruéis com a gente? Fica essa reflexão para vocês, e se vocês se sentirem à vontade, vão lá na comunidade e compartilhem, né, como vocês se sentiram com esse exercício, e até podem fazer esse exercício pensando em outras situações ou em outros momentos durante o dia. Acontecendo qualquer dificuldade, qualquer situação de estresse, né, voltem a atenção para vocês, né, repitam esse exercício, né, façam essa pausa autocompassiva quantas vezes forem necessárias. E pensem, né, como seria a vida se a gente pudesse responder dessa forma, né, pudesse ser gentil toda vez que acontecesse alguma coisa, algum momento de dificuldade ou sofrimento. E aí outras práticas, né, que podem ser incorporadas no dia a dia para a gente poder passar a sermos autocompassivos com a gente mesmo, né? Então, são práticas cognitivas, né? Então, a gente começa a questionar a autocrítica, a gente usa uma linguagem acolhedora, a gente pode reconhecer que não está sozinho nas dificuldades, e a gente procura se lembrar sempre de se tratar com a mesma gentileza que oferece a um amigo. Então, essas práticas cognitivas, né, é você prestar atenção nos seus pensamentos, né, como você está, que linguagem você está usando com você, né, se você está se sentindo sozinho ou não, né, no meio dessas dificuldades. Então, reconhecer que, não, eu não estou sozinho, né, todo mundo passa por sofrimento, as pessoas passam, né, nas suas intensidades e de formas diferentes, mas elas passam por momentos de sofrimento. E substituir os pensamentos de autocrítica, né, por pensamentos como eu estou fazendo o melhor que eu posso agora. Então, isso traz tranquilidade, traz acolhimento, né, e as práticas corporais, né, você se tocar, você põe a mão no coração, você põe a mão na bochecha, você se dá um abraço caloroso, né, então você traz uma respiração consciente com intenção de acolhimento. Então, são práticas que você se toca, você se acolhe, você se abraça, você se acolher, é como se você estivesse no abraço desse seu amigo, e nesse momento, o melhor amigo nesse momento é você mesmo, né? Então, você traz esse acolhimento para você. E práticas de mindfulness também são práticas que podem melhorar, né, praticar essa autocompaixão, fazer com que você pratique a autocompaixão, né, durante o dia, no seu dia a dia. E aí você vai observar também os seus pensamentos sem julgamento. Essa coisa de você observar que o pensamento chegou, você simplesmente fala, ele está aí, mas você não julga, nem se é bom, nem se é ruim, ele só está fazendo parte da minha mente nesse momento. E uma outra forma de você incluir a autocompaixão na sua rotina é você escrever uma carta para si mesmo, né? São os exercícios reflexivos. Você escreve uma carta para si como se fosse um amigo amoroso, né? E você se pergunta o que eu realmente preciso agora. E aí, como um amigo amoroso, você vai responder isso e vai escrever uma carta para você mesmo. Então, são essas práticas, né? São várias dicas aí que você pode usar no seu dia a dia para você praticar a autocompaixão, né? Para você trazer essa prática autocompassiva para o seu dia a dia.
E também, se você quiser descobrir, né, como que é, qual é o seu nível, né, de autocompaixão, como que você está se tratando, como está a sua autocompaixão nesse momento, né, tem esse estudo da Christine Neff, que ela desenvolveu uma escala de autocompaixão. Então, se você quer saber como você se trata nesses momentos difíceis, essa escala é uma forma de você descobrir se você está sendo realmente autocompassivo com você ou não, e em que escala a sua autocompaixão se encontra hoje. E aí o estudo, ele traz várias perguntas, né, que você consegue entender em quais pontos você está sendo autocompassivo ou não, e tem possibilidade, em função do resultado, você consegue se melhorar, né, nessa escala de autocompaixão e trazer mais autocompaixão para a sua vida, né, trazer mais gentileza com você mesmo na sua vida, né, no seu dia a dia. Então, a autocompaixão, ela é uma prática, né, que ela vai, você pode treinar a autocompaixão no seu dia a dia, e ela é um caminho de fortalecimento. A autocompaixão não te enfraquece, ela te fortalece. E eu deixo uma frase para reflexão de vocês, né, que assim como eu, todos os seres estão aprendendo e enfrentando desafios, que eu me trate com gentileza. É uma frase que a gente pode repetir várias vezes ao dia para a gente entender, né, que nós somos iguais a todo mundo, todos passam por desafios e que eu escolho nesse momento me tratar com gentileza. E muito obrigada pela atenção de vocês, né, que essa aula possa ajudá-los a desenvolver a autocompaixão e que vocês possam usar a autocompaixão no dia a dia e ao longo do tempo se tornando pessoas melhores que se tratem com mais autocompaixão e mais gentileza. Obrigada, pessoal. Até a próxima.